Eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão com base no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Lucas. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo de número 12, do capítulo de número 24 de Lucas. Lucas 24, do 1 até o 12. Diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam ali o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, mas ao terceiro dia ressuscite. E lembrando-se das suas palavras e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Amém e amém. Podem tomar os assentos dos irmãos, em nome de Jesus. No tempo que me foi concedido aqui esta noite, eu quero conversar com os irmãos a respeito das evidências da ressurreição de Cristo e os significados da ressurreição de Cristo Jesus. Para começar, eu quero dizer que nós não somos evidencialistas, nós somos pressuposicionalistas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa fé não depende de evidências. Nós temos fé porque ouvimos a palavra, e a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós temos fé porque fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, de modo que nós nos rendemos a Deus e a toda a revelação de Deus, porque o Espírito Santo nos convenceu disso. E é claro, nós temos fé porque nós temos vivido, cada um na sua dimensão, cada um no seu contexto e nas suas circunstâncias, nós temos vivido experiências com Deus, e as nossas experiências com Deus não exigem evidências para crermos em Deus. Um certo teólogo disse que nós não buscamos entender para crer, mas nós queremos entender exatamente porque de antemão nós cremos, de modo que nós não somos dependentes das evidências. Se as evidências existirem, amém. Se elas não existirem, amém da mesma forma, porque nós fomos convencidos pela palavra, fomos convencidos pelo Espírito Santo, e não poderemos negar cada um a experiência que teve com o Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Agora, a bem da verdade é que, apesar de nós não dependermos das evidências, quando nós falamos sobre qualquer temática bíblica, nós podemos sim buscar, investigar as evidências, e nós teremos exatamente não a negação daquilo que cremos, mas a comprovação daquilo que cremos. Tem gente que tem medo de investigar, com medo de descobrir que cria numa coisa que era falaciosa, ficciosa, que era fantasiosa, mas nós não. Nós sabemos que quanto mais se cavam as evidências, mais claro, mais nítido, mais transparente, mais eloquente é a nossa fé e a verdade que estamos crendo de forma adequada e correta. Então nós não precisamos, apesar de não sermos evidencialistas, termos medo das evidências. E quando nós paramos para pensar na temática da ressurreição de Cristo, nós podemos buscar algumas evidências de que Jesus, de fato e de verdade, Ele está vivo. A primeira evidência é a evidência escriturística, a evidência bíblica. Jesus, Ele está vivo, e a ressurreição de Jesus tem como evidência as promessas feitas na Bíblia de que Ele ressuscitaria. Eu sei que aqui tem muitos irmãos muito bons de Bíblia e também que gostam de anotar. Então vamos ver, no período ainda do Antigo Testamento, algumas profecias que anunciavam que o Cristo ressuscitaria. Por exemplo, o Salmo 16, dos versos 8 ao 10, diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo, com letra maiúscula, veja a corrupção. Esse texto é um texto veterotestamentário que promete que Cristo morreria, mas a sua alma não seria reduzida ao inferno, e o seu corpo não experimentaria a corrosão, não experimentaria a deterioração, a putrefação, o apodrecimento, a corrupção. Aqui está escrito que Deus não deixará o seu santo ver a corrupção, ou seja, a deterioração, a fragmentação do seu corpo. No livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 2, há uma outra promessa da ressurreição de Jesus, quando diz: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos para sempre diante dele. Esse texto é um texto do profeta Oséias, escrito lá em idos dos séculos 7º ou 6º antes de Cristo, e o profeta Oséias já havia profetizado e anunciado que Jesus estaria assim 2 dias morto, mas no terceiro dia ele seria ressurreto, ressuscitado, revivificado para a glória do Senhor. É muito interessante que em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 3, a Bíblia vai mostrar novamente esta palavra profética, esta promessa, esse argumento escriturístico de que Jesus ressuscitou. Olha só,
aos quais também, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo. E olha o que Lucas diz em Atos 1:3: com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É muito interessante aqui que Lucas, nesse texto, ele está na pesquisa, e ele está na pesquisa fazendo um levantamento quanto às profecias inerentes à vida de Cristo. E quando ele chega no tempo, ou no momento, ou na estação, ou na fase da vida de Jesus, depois da sua morte, Lucas diz que Jesus, como estava prometido, de fato e de verdade ressuscitou. Andou 40 dias com os seus discípulos, aparecendo cerca de 11 vezes e cumprindo nele as promessas de Deus do Antigo Testamento. O seu Cristo está vivo. O seu Cristo está vivo. Agora há uma segunda evidência da ressurreição de Cristo. É a evidência das testemunhas. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 5 a 8, o apóstolo São Paulo, argumentando no capítulo 15, que é um tratado sobre a ressurreição de Cristo e sobre a ressurreição dos mortos em geral, inclusive dos servos de Cristo, Paulo, nesse tratado, ele vai falar a respeito dessa evidência, a evidência da testemunha ou das testemunhas. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 a 8: e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos. E olha o que Paulo vai dizer: dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois ele foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro ele apareceu também a mim, como a um filho abortivo. O apóstolo São Paulo está dizendo aqui que nós podemos crer na ressurreição de Cristo pela evidência das testemunhas. Eu, de fato e de verdade, não tive contato com o Cristo encarnado, eu não tive contato com o Cristo ressurreto na glória do seu corpo glorioso e glorificado, mas há pessoas, e Paulo diz sobre estas pessoas, que tiveram a oportunidade de ter contato com o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado. E ele dá um rol de testemunhas que poderiam falar e confirmar a ressurreição. Ele fala de Cefas, ele fala de Tiago, ele fala dos 12, ele fala de 500, mas ele fala da sua própria experiência. Ele diz: depois Cristo apareceu a mim, quase que por último, quase que como se eu fosse um filho abortivo, um filho derradeiro, mas ele me deu essa graça, ele me deu essa bênção de vê-lo ressuscitado. Por isso eu, ladeado com um rol extenso de testemunhas, posso garantir: Jesus está vivo, ele está vivo e ele está vivo. Mulheres viram Jesus vivo, aleluias. Anjos testemunharam da sua ressurreição. Os discípulos de Emaús falaram, os 11 falaram, os 500 irmãos falaram, de forma que, se é verdade uma coisa através das testemunhas, que pode ser confirmada através das testemunhas, a ressurreição de Cristo é um fato testemunhável para a glória do Senhor. Eu, pela misericórdia de Deus, eu sou advogado, e quando a gente lê o Código de Processo Civil, lá no artigo 737, fala que nós podemos produzir provas através
de testemunhas. Eu atuo bastante na área trabalhista, e lá no artigo 818 da CLT fala que nós podemos nos desincumbir do ônus da prova, trazendo a prova por meio de testemunhas. Amanhã eu vou ter audiência, e esse processo foi um processo interessante, porque ele foi para o tribunal, aí depois do tribunal eu recorri, o tribunal voltou esse processo, e amanhã eu vou ter audiência. Eu vou ter audiência para quê? Para que lá nós consigamos ouvir testemunhas. As testemunhas provam. Ora, se as testemunhas de hoje provam, as testemunhas que dizem ter encontrado Cristo ressurreto também provam e justificam que Ele está vivo. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face por gentileza. Uramakandoremachurabai, Uramakandaramachurabai, Urakandoremachurabai, Orekandaramai. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está aqui, Ele está trabalhando, Ele está se movendo, Ele está agindo, aleluia, Ele está vivo. Nós não adoramos um ícone, nós não adoramos um ídolo, nós não adoramos um totem, nós não adoramos uma esfinge, nós não adoramos um Deus feito de barro, de madeira, de ouro ou de pedras preciosas, não, nós adoramos a pessoa bendita de Jesus, que está vivo e está entre nós. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a celebração, a Ele a supremacia para todos sempre. Urakandaramai. Agora nós temos uma terceira evidência, aleluia, que é a evidência da morte dos discípulos. A ressurreição de Jesus também foi evidenciada no fato de que os discípulos de Jesus aceitaram morrer por esta verdade. Olha o que diz Atos capítulo de número 12, versículos 1 a 3. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradaria os judeus, continuou mandando também prender a Pedro. E era naquele tempo os dias dos ázimos, os dias dos pães ázimos. É interessante esse texto aqui, por quê? Porque esse texto mostra Tiago, apóstolo de Jesus, que teve confirmação da ressurreição de Jesus, sendo convidado por Herodes para, junto com outras pessoas, negar que Jesus Cristo havia ressuscitado, negar que Jesus Cristo era de fato ou é de fato o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tiago não negou a realeza, a majestade de Jesus, e não negou a realidade da ressurreição. É claro que ele foi pressionado, é claro que ele foi inquirido, é claro que ele foi enfrentado, é claro que ele foi persuadido, é claro que lhe fizeram muitas coações e ameaças, mas ele estava tão convencido do encontro que ele tinha tido com o Cristo ressurreto, que ele achou melhor morrer por esta causa, a negar essa verdade. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele está vivo, Ele está vivo e Ele está vivo. A pergunta que se faz aqui esta noite é: você morreria por uma mentira? Dificilmente. Você só morre de fato e de verdade por aquilo do qual você está convencido, aquilo do qual, aleluia, você está tão absolutamente resoluto e resolvido que nada, nem a própria morte é capaz de arrebatar essa verdade de você. Aleluias, aleluias. Quando a espada encostou em Tiago, não temos na Bíblia, mas a ver a partir dos demais exemplos de homens de fé, de homens gloriosos que as Escrituras nos contam que morreram por essa verdade, provavelmente quando, aleluias, a espada de Herodes encostou em Tiago, o Tiago, ele não estava temeroso, ele não estava duvidoso, ele não estava cambaleante na fé, ele estava
convicto, e ele estava dizendo: pode, aleluia, me transpassar com a espada, porque eu estou vendo ele aqui, ele está vivo, aleluia, aleluia, ele está vivo, ele está vivo. Amachorabacandaramai. Os discípulos morreram por essa verdade, e isso é uma evidência da ressurreição. Se nós formos, por exemplo, tratar os pais da igreja, nós vamos ver que os pais da igreja morreram por essa verdade. Se nós formos tratar o apóstolo São Paulo, por exemplo, o John Fox conta, aleluias, uma história que faz parte da cultura cristã do primeiro século, que fala que no ano 68, quando Nero mandou decapitar Paulo, diz que Paulo, ele parecia estar vendo Jesus. Por quê? Porque a sua boca, mesmo depois que a sua cabeça havia sido arrancada, a sua boca movimentava-se, e como se fosse possível ler os lábios de Paulo, ele balbuciava, ele fazia ali expressões na boca, e as expressões que ele fazia formavam exatamente o nome Jesus, Jesus e Jesus. Nós não temos lá no John Fox um relato de que Paulo diz: eu estou vendo Jesus. Não temos, mas pelo espasmo, pela reação física, pela reação orgânica, biológica do corpo de Paulo, com certeza, quando ele estava ali para ser guilhotinado, Jesus, o ressurreto, apareceu, e ele começou a chamar Jesus. Mesmo depois da sua cabeça cortada, ele chamou Jesus. Não podiam mais ouvir a sua voz, mas a presença de Jesus foi marcante naquele dia. E quando Estevão morreu, no momento de darem a última pedrada, aí sim nós temos um relato bíblico que diz: eis que vejo os céus abertos, Deus no seu trono, Urabacandaramai, e Jesus Cristo de pé à direita dele. Levante a sua mão, o seu Cristo está vivo. Levanta a sua face, levanta a sua voz. Se há glória em você, se há ânimo em você, se há alegria em você, se há entusiasmo com essa verdade, abra sua boca e dê uma palavra de adoração. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar do seu ministério. Aleluia. Ele diz para você: eu estou passando com você por esta prova. Aleluia, eu vou zelar por você, eu vou guiar você, porque eu estou vivo e vivo. Amacandaramachurabai. Oh, aleluia. Ele está vivo, aleluia. Amacandaramai. A quarta evidência da ressurreição de Cristo: Ele está vivo. E nós podemos ver isso evidenciado pela pedra do sepulcro que foi removida. A pedra do sepulcro, segundo Flávio Joséfo, pesava mais de 2 toneladas. Eram necessários muitos homens para movê-la, além de um trabalho que duraria horas. Mas quando as mulheres chegaram lá, aleluias, a pedra estava removida. O sepulcro, a tumba, o túmulo estava vazio. Aleluias, aleluias, aleluias. E elas ouviram o que está em Mateus 28:6. Ele não está aqui não, porque ele já ressuscitou, como ele havia dito. Mas se vocês quiserem constatar, venham e vejam o lugar aonde ele jazia. Aleluias, aleluias. A pedra foi removida. Ele está vivo. Aleluia, 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 aleluias. Eu não tive a oportunidade de ir a Israel ainda, mas eu acredito muito que um dia Deus vai preparar essa oportunidade para mim. E é interessante, podemos ir nessa caravana. E aí o seguinte,
Mas eu leio, e eu sei muito bem as coisas a partir da leitura. A gente que não vai, lê e fica sabendo do mesmo jeito, né? A diferença é a experiência, né? Que aí você diferencia quem vai de quem não vai. É a experiência, é o sentir o cheiro, é o tocar, não é verdade? É o sentir as texturas, aí não dá para comparar. Mas, pela leitura, é possível saber que lá em Jerusalém existem 2 lugares que historicamente são reconhecidos como o lugar do sepulcro de Jesus. Nós temos, a partir do século II da era cristã, a Igreja do Santo Sepulcro, que é uma capela, ela está cravada na rocha. Quem já esteve lá sabe que ela está cravada na rocha. Ali é a capela do Santo Sepulcro. Desde o 2º século da era cristã, é o lugar que dizem que Jesus foi sepultado. E nós temos, em Belém, o jardim do Santo Sepulcro, que na década de 40 ainda, quando o general Gordon, enviado pelos ingleses, quando os ingleses estavam dominando aquela região da Palestina, o general Gordon, em homenagem aos judeus, resolveu identificar, através de escavações, um novo lugar aonde seria o lugar do sepulcro de Jesus. E ele armou todo um jardim. Nesse jardim tem uma pedra, né, encostada. Agora, o que me chama a atenção é que tanto lá no sepulcro da Igreja do Santo Sepulcro, como no sepulcro do jardim do general Gordon, os 2 sepulcros estão vazios. E se encontrarem 30 sepulcros, 40 sepulcros, todos estarão vazios, porque ele está vivo. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face. Isso deve te alegrar. Isso deve produzir entusiasmo na sua alma. Isso deve produzir encantamento, aleluias, no seu coração, para você louvar ao Senhor de forma intensa. Aleluia, Jesus está vivo. A pedra foi removida. A pedra foi removida. Ele está vivo. Ele está vivo. Quando lançaram aquele livro, O Código da Vinci, do Dan Brown, o Dan Brown disse que ele fez muitas pesquisas em evangelhos apócrifos, em evangelhos falsos, pseudo-evangelhos. E nos evangelhos apócrifos, segundo o Dan Brown, Jesus, ele morreu e alguém encontrou um dia o seu ossuário. O que é o ossuário? É como se fossem as gavetas dos cemitérios que nós temos hoje. Depois de 5 anos, tem que fazer a exumação do corpo e colocar o corpo, os restos mortais, lá na gaveta. E aí o Dan Brown tenta trabalhar a realidade de um ossuário. Mas aí ele vai descrevendo, e quando chega no momento de abrir o ossuário está vazio. Digamos que alguém muito cheio de amor falou: Jesus vai morrer, não é verdade que ele vai ressuscitar, vamos fazer um ossuário para ele. Fez o ossuário, cunhou o nome de Jesus lá, perdeu o material, porque ele está vivo. Levante a sua mão, por gentileza. O seu Cristo está vivo. Você pode falar isso aí para alguém? Diz: o seu Cristo está vivo. Aleluia. Levanta essa cabeça, anime esse coração. Aleluia. Nós não servimos um Cristo morto, mas um Cristo vivo. Vivo. E vivo, Ele está vivo. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a celebração, a Ele a supremacia, a Ele a majestade. Anjos, arcanjos e querubins louvam o seu nome. Aleluia. Ele está acima do céu, da terra, do inferno. Ele está acima da bênção e da maldição, da vitória e da derrota, da vida e da morte. A Ele toda a glória. Bem-aventurados são os lábios que louvam o seu nome, os joelhos que se prostram diante dele, as mãos que se levantam para dizer ao Rei: glória, glória e glória.
Rakandaramashurabai. Ulakandaramai, choramai. Ele está vivo, tá? Ele está vivo. Nós tivemos agora o Natal, e no Natal a gente celebra o aniversário de Jesus. Você só pode celebrar o aniversário de quem está vivo. Aleluia, ele está vivo. Aleluia, aleluia, ele está vivo. A quinta evidência da ressurreição de Jesus são as palavras do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele mesmo falou que Ele ressuscitaria. Ele mesmo anunciou a sua ressurreição. E as palavras de Jesus comprovam ou evidenciam a sua ressurreição. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 19 a 22, que dizem assim, esses versículos: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos ele foi edificado e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus lhe tinha dito. É interessante, pastor José, porque aqui nós estamos no capítulo 2 de João, né? A narrativa da morte só vai acontecer no capítulo 19. Aqui João, ele está no começo do livro, narrando uma coisa já depois da ressurreição. Ele diz o que Jesus falou no começo do livro, no começo da caminhada com os discípulos, que ele ressuscitaria. João registra isso, e João no próprio texto, ele não espera chegar lá na frente, no capítulo de número 20, quando Jesus ressuscita, para falar disso. Não, no próprio capítulo 2, ele já fala assim, bom, os discípulos passaram a vida inteira, né, ou os 3 anos de ministério de Jesus ali, 3 anos e meio, eles passaram todos aqueles dias ouvindo a respeito da ressurreição de Jesus, mas de vez em quando caía no coração deles uma incredulidade, e eles duvidavam, eles olhavam assim e diziam, será que ressuscita mesmo? Poxa vida, né? É melhor não deixar morrer, porque vai que morre e não volta, não é verdade? Então eles tinham essa dúvida, mas João fala assim, mas no dia que eles viram Jesus ressuscitado, eles olharam e disseram, puxa vida, tudo que o Senhor falava era verdade mesmo. O Senhor disse que ressuscitaria, e o Senhor está vivo. O Senhor está vivo, e o Senhor está vivo. Eu gosto muito do texto da carta de João. Quando João, ele começa a sua carta, a primeira epístola, ele vai dizer o que ele vai anunciar, o objeto da sua anunciação, o objeto da sua fala, o objeto da sua descrição. Aí João fala lá em 1 de João capítulo 1, nos primeiros versículos, ele fala assim, irmãos, eu vou falar para vocês aqui a respeito daquele que os meus olhos viram, as minhas mãos contemplaram, ressuscitado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Existe uma regra hermenêutica que fala que para se tornar doutrina, uma temática precisa ser reafirmada por 2 ou 3 textos na Bíblia. Mas eu pergunto se essa regra hermenêutica é uma regra absoluta ou é uma regra relativa. Me parece que ela é uma regra relativa. Por quê? Porque se ela for absoluta, então nós estamos dizendo que Jesus precisaria ser confirmado por Paulo. Bom, nós deduzirmos que Paulo precisa ser confirmado por Jesus é viável. Agora, dizer que Jesus precisa ser confirmado por Paulo? Não, senhores. Paulo precisa ser redito, reafirmado, ratificado, confirmado por outros. Moisés também, todos os outros autores. Mas aquilo que Jesus fala, ele não precisa de confirmação de ninguém. Ele falou, está falado. Pronto e acabou. Pronto e acabou, e pronto e acabou. Se ele disse que ele ressuscitaria, aleluia, se você acredita nessa verdade da palavra de Jesus, então ele está vivo. Aleluia, alegra sua alma crente.
Enche seu coração de esperança. Talvez você chegou aqui hoje perturbado, angustiado, aflito, com um peso no coração, e você diz assim: meu Deus, aleluia, eu estou sozinho. Não está sozinho, não. O seu Cristo está aí do seu lado. Seu Salvador e o seu Senhor, o seu amado está aí do seu lado. Lamachura bacandaramai, Ele está vivo. É possível sentir a pulsação do coração de Jesus entre nós. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Uma sexta evidência da ressurreição de Jesus, para nós concluirmos, é que a ressurreição de Jesus, ela é evidenciada também por outras ressurreições bíblicas. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia é um livro de ressurreições. Ela não é um livro de reencarnações. Ela é um livro de ressurreições. É muito importante que se faça esse corte aqui. O Senhor ressuscitou inúmeras pessoas, mas não permitiu ninguém reencarnar. Alguns, querendo defender uma tese antibíblica, dizem que Elias e Moisés reencarnaram. Não, senhores. A Bíblia diz que eles apareceram no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, com corpos gloriosos. Com corpos gloriosos, mas não reencarnados. E a Bíblia fala de uma gama de pessoas que não reencarnaram, mas sim ressuscitaram. Por exemplo, a Bíblia vai falar do filho da viúva de Serepta, que foi ressuscitado por Elias. O profeta Elias orou sobre o menino, e o menino foi ressuscitado para a glória do Senhor. Aí a Bíblia diz que o Eliseu pediu porção dobrada do poder de Deus e da autoridade de Deus, e Deus deu para ele, porque Elias falou: se você me vir partir, Deus vai te dar o que o seu coração deseja, porção dobrada. E aí o Eliseu, ele vai ressuscitar duas pessoas. Primeiro, ele vai ressuscitar o filho da mulher de Sunem. A mulher de Sunem tem um filho, esse filho morre. O Eliseu pediu para que o Geazi fosse lá ressuscitar, não funcionou, mas o Eliseu foi lá e o menino voltou à vida. Aí a Bíblia diz que os ossos de Eliseu foram sepultados. Houve uma guerra em Israel e um capitão caiu morto, porque ele estava sendo levado, o corpo estava sendo levado, e de repente aqueles que estavam levando ali tropeçaram, e o corpo do capitão morto, o corpo caiu em cima dos ossos ressequidos de Eliseu, e de repente o capitão voltou à vida. O capitão viveu. Aleluia. Fala para o seu irmão: a promessa de Deus está de pé. Aleluia. Fala para ele: quando é porção dobrada, é porção dobrada. Fique em paz. No Novo Testamento nós temos Jesus ressuscitando a filha do Jairo. E é interessante que a filha do Jairo havia acabado de morrer, mas Jesus, olhando para ela, diz: Talita cumi, expressão aramaica que quer dizer: menina, a ti eu te digo, levanta-te. E a Bíblia fala que ela se levantou imediatamente. Oh, aleluia, aleluia. E é interessante, pastor Josias, que quando a filha do Jairo ressuscita, Jesus, como um bom pastor que era, ele enxerga as suas necessidades. Aí o que Jesus fez? Jesus foi e falou para os pais, falou assim: ó, dá para ela de comer, está com fome. Aleluia. Quem está vivo come. Às vezes alguém olha para mim e fala: pastor, por que o senhor é assim? Porque eu estou vivo, irmão. Estou vivo. Tem que comer, abençoado. Comer. Se algum irmão quiser pagar pizza no final do culto, fala comigo, eu estou com tempo. Eu estou com tempo, tá tranquilo, né, amor? Dá para ir, né? Dá, vamos lá. Quem está vivo come. Quem está vivo aqui? Aleluia, glória a Deus. Sai daqui, viu? Vê se você, antes de dormir, dá uma forrada nesse estômago aí. Vai dormir feliz.
Às vezes você vê a pessoa meio triste, né? Meio macambuza, meio solombática, meio para baixo. O que está acontecendo? Falta de comer. Aí você dá uma, né? Meu Deus, uma costelinha para ela, vai agradando. Um antepasto que os nossos irmãos fazem aqui. Não é verdade? Qual é o nome do casal? É o Vicente e a esposa, né? Fazem um antepasto maravilhoso. Depois daquele antepasto ali, meu amigo, está vivo. Forra o estômago, viu? Antes de dormir, viu? Forra o estômago. A gente tem que ser igual aquele irmão que foi comer na casa dos outros. Aí chegou lá, comeu muito, estava passando mal. Aí ficou num canto assim, ai, comeu muito. Aí a esposa, né, muito preocupada, olhou para o esposo e falou: vai lá, bem, vai lá dar uma olhada no seu amigo lá e vê que ele está passando mal, comeu muito. Vê se ele quer que eu faça um chazinho para ele. Aí o homem estava lá, aí disse que o companheiro chegou e disse: meu amigo, você quer um chazinho? Ele traz 3 bolachinhas também. Quem está vivo come, rapaz. Levanta a sua mão, Jesus está alegrando você essa noite aqui. Uramacandaramai, Jesus está nos alegrando. Depois o Senhor Jesus vai ressuscitar o filho da viúva de Naim. Esse já é no outro dia, 24 horas depois de morto. O Senhor Jesus vai ressuscitá-lo. E aí eu acho interessante, porque o texto fala assim, que tendo ele sentado, começou a falar. Quem está vivo fala, viu? Está vivo fala. Está vivo dá glória a Deus. Quem está vivo dá aleluia. Quem está vivo fala. Em nome de Jesus, a gente tem que falar. Aleluia, nós estamos vivos. É próprio da existência humana e da vida humana a dialética, o falar, o conversar. E é próprio dos vivos em Cristo dar glórias ao nome do Senhor. Quem está vivo aqui que pode falar? Você já falou alguma coisa para Jesus? Aleluia. O Lázaro de Betânia, depois de 4 dias, interessante porque tem um livro que ele fala a respeito dos anos de ostracismo de Jesus. E esse livro ele tenta desconstruir Jesus e diz que, como Jesus apareceu com 12, depois só vai aparecer com 30, nesses 18 anos Jesus teria ido para o Tibete aprender com os monges tibetanos técnicas de levitação, de curandeirismo e de ressuscitação. Agora é interessante porque alguém fez uma pesquisa e diz que entre os tibetanos há sim relatos de ressurreições, mas não há lá relatos de que alguém foi capaz de ressuscitar alguém depois de 4 dias morto. Quando olhavam para a filha do Jairo, diziam: acabou de morrer, estava tendo ali uma convulsão. Quando olham para o menino, filho da viúva de Naim, da cidade de Naim, diz assim: menino morreu 24 horas, isso aí são aquelas apneias. Agora quando chegam no Lázaro, que os órgãos já estão dilacerando, os órgãos já estão apodrecendo, mas a voz poderosa de Jesus ecoa na sepultura e diz: ô Lázaro, vem para fora. E ele ressuscita para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. É interessante que quando Lázaro ressuscita, Jesus fala para suas irmãs, né, e o povo que estava ali em Betânia, diz: desatai-o e deixai-o ir. Quem está vivo em Cristo é livre. O Senhor tem liberdade para você. O Senhor tem liberdade. Onde há o Espírito, aí há liberdade. O Evangelho é o Evangelho da liberdade. O nosso Cristo é o libertador. E nós somos a comunidade dos livres. Quantos livres nós temos aqui? Você é livre, não aceite nenhuma prisão, não aceite nenhum claustro, não aceite nenhuma jaula, não aceite nenhuma cela, não aceite prisão, porque em Cristo, o Filho de Deus, nós somos livres. Nós somos livres e somos livres. Aleluias. Jesus de Nazaré, aleluias, ressuscitou o Lázaro. A Bíblia fala que o Pedro vai ressuscitar a Dorcas.
E eu acho interessante isso aqui, irmãos, porque a Dorcas será ressuscitada por causa do que ela fazia com a sua agulha. Tem gente que acha assim inútil na obra de Deus. Eu quero dizer para você que Deus aproveita todas as suas qualidades. No reino de Deus, ninguém é tão rico que não precise de nada, e ninguém é tão pobre que não possa dar nada. O que você tem interessa para Deus. A habilidade que você tem, o dom que você tem, o talento que você tem, pode até ser desprezado pelos homens, mas por Deus não. Ele aproveita cada um, aleluias, dos dons que nós temos. Depois Paulo vai ressuscitar o Eutico. É uma outra ressurreição que Paulo vai realizar, tomado pelo Espírito de Deus. Vai ressuscitar o Eutico. O Eutico caiu da janela e teve ali provavelmente um traumatismo craniano, morreu, e ali o apóstolo Paulo, naquele desespero, ele abraçou o menino, orou por ele, mandou o menino descansar numa cama, colocaram ele lá para descansar. Daqui a pouco, quando Paulo estava terminando a ceia, o menino chegou na igreja, ressuscitado para a glória do Senhor. Alguém fala que o próprio apóstolo São Paulo foi ressuscitado. Lá em Atos 14, quando ele na região da Galácia é apedrejado, e o texto de Atos fala que ele estava como morto. Alguém acha que ele não morreu, outros dizem que ele morreu. Se morreu ou não, o Senhor o ressuscitou e o Senhor o sarou. Ele está, Paulo é ressurreto, né? Claro, com Cristo Jesus, está no céu e ressuscitou ali para exercer o seu ministério, para exercer a sua vocação. Muito bem. E por fim, é claro, em Mateus 27 fala a respeito da ressurreição coletiva, porque lá em Mateus diz que quando Jesus morreu, houve uma abertura no sepulcro e muitas pessoas ressuscitaram. De modo que as ressurreições bíblicas evidenciam a ressurreição de Jesus. Eu não posso acreditar que o filho da viúva de Serepta ressuscitou e não acreditar na ressurreição de Jesus. Eu não posso acreditar na ressurreição de Paulo, ou de Eutico, ou de Dorcas, ou da filha do Jairo, e não acreditar na ressurreição de Jesus. Se eu acredito nestas ressurreições bíblicas, eu acredito também na ressurreição de Cristo. Ele está vivo, e Ele está vivo. Agora, para eu terminar, o texto de João, capítulo 20, versículo 9, diz: porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. É interessante esse texto. A Bíblia fala de muitas ressurreições, mas nenhuma delas é necessária. Só a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus é que o texto de João, capítulo 20, versículo 9, diz que a ressurreição é necessária. Por que essa ressurreição de Jesus era necessária? E por que é importante nós crermos na ressurreição de Jesus? Primeiro, era importante que Jesus ressuscitasse para que ele se tornasse a primícia ou as primícias dentre aqueles que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito o quê? As primícias dos que dormem. Colossenses 1,18 diz: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. O que significa essa ideia de que Jesus, ele é a primícia dos que dormem, ou é o primogênito dentre os mortos, ou para que dentre aqueles que morreram, ele tenha a preeminência? O que significa isso? Significa dizer que, por exemplo, todos os personagens que eu citei aqui, exceto Jesus, morreram, ressuscitaram e voltaram a morrer, ok? Mas e Jesus? Jesus morreu, ressuscitou e nunca mais morreu. Ele está vivo, ele é a primícia. Aleluia, ele tem a preeminência entre os mortos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
Segundo lugar, para a glorificação e a exaltação do próprio Cristo. Era importante que ele ressuscitasse para a sua glorificação e a sua exaltação. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que, se fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Veja que o texto fala que ele foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, para que ele fosse glorificado. Olha o que diz Efésios capítulo de número 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo. Que corpo é esse? Glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o apóstolo São Paulo diz que quando Jesus Cristo ressuscita, isso é necessário para que ele seja glorificado. Ele mesmo, orando ao Pai, disse: Pai, aleluias, eu quero ter a glória que eu tive contigo. Quando que essa glória que ele teve com o Pai retornou para ele, ou se manifestou, ou evidenciou nele? No dia que ele morreu, ressuscitou, e aí então a glória de Deus evidenciou-se na vida de Jesus. Para terminarmos, para que ele obtivesse vitória completa sobre o pecado, a morte, o mundo e o inferno. Digamos que Jesus, irmãos, morresse e permanecesse morto, a morte teria triunfado. Digamos que Jesus morresse e permanecesse morto, o pecado teria triunfado. Se Jesus morresse e permanecesse morto, o mundo teria triunfado. Mas quando as mulheres foram no sepulcro, o sepulcro estava vazio. Ele está vivo. A morte vencida, o inferno vencido, o pecado vencido, aleluia, e o mundo vencido. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, para singularizar o cristianismo das demais religiões. O que faz o cristianismo ser singular? Tem muitas razões, mas uma delas é exatamente a ideia de que o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, morreu, ressuscitou e está vivo. Se nós procurarmos os patronos das demais religiões, todos eles morreram e permaneceram mortos, mas o nosso Cristo não. Isso distingue o Evangelho de qualquer expressão de crença existente. Aqui nós adoramos o Cristo vivo. Para perdão completo dos nossos pecados, era necessário que ele ressuscitasse para perdão dos nossos pecados. Romanos 4, 25, o qual por nossos pecados foi entregue, mas ressuscitou para nossa justificação. Nós somos justificados na ressurreição de Cristo. E por fim, para a nossa própria ressurreição. Eu creio, irmãos, que eu serei ressuscitado. Aleluia. Você acredita assim?